Graça e paz. Eu espero que você esteja bem, sempre desfrutando da abundante graça e bondade do Senhor. Nós estamos hoje no 11º dia de estudo do livro Metanoia, e o título hoje do nosso estudo, da nossa aula é Expulsando o Medo da Mente. Vamos ler o Salmo de número 34, verso 4, que diz assim: Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Segundo o Dr. Joseph Murphy, você nasceu apenas com 2 medos, o medo de cair e o medo de ruídos. Esses medos são perfeitamente normais e eles servem como um alerta da natureza para a autopreservação. O medo normal é bom. Todos os demais tipos de medos são anomalias e foram adquiridos em certas experiências ou a nós foram transferidos pelos pais, parentes, mestres e outras tantas pessoas que nos influenciaram quando ainda éramos crianças. O medo anormal é muito ruim e destrutivo. Abrigar constantemente pensamentos de medo resulta em estagnação, fuga e derrota. Medos anormais alimentados na mente produzirão uma horrível sensação de pânico e terror. Alguém já disse que o medo é o maior inimigo do homem. O medo está por trás do fracasso, da doença, das relações humanas insatisfatórias. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo, porém, nasce de pensamentos na mente. Isso significa que temos medo de nossos próprios pensamentos. Uma criança pequena pode ficar paralisada de medo quando um coleguinha lhe diz que um monstro está embaixo da cama. Quando chega a noite e seus pais acendem a luz e lhe mostram que não há monstro algum, ela então perde o medo. O medo estava no campo da mente, e como a mente não discerne o que é real do que é imaginário, a criança estava atormentada. Quando a realidade foi exposta, a criança foi curada de um pensamento sem fundamento. A maior parte das coisas que você teme não existe realmente, salvo como pensamentos em sua mente. Pensamentos são criadores. Pense no bem e o bem se seguirá. Pense no mal e o mal te alcançará. Examine seus medos, exponha-os à luz da razão e principalmente à luz da palavra de Deus e aprenda a rir de seus medos. Esse é o melhor remédio. Nada pode perturbar você, exceto os seus próprios pensamentos de medo. As palavras ou ameaças de outras pessoas não têm nenhum poder sobre você. E quando você focaliza o seu pensamento naquilo que é bom, o poder de Deus ocupa os seus pensamentos e expulsa o medo da mente. Em Marcos capítulo 5, verso 36, nós podemos ler nas palavras de Jesus: Não temas, crê somente. Nas palavras ditas por Jesus ao chefe da sinagoga, a lição é: vença o medo crendo. A maioria dos nossos medos não tem nenhum fundamento na realidade. Eles nada mais são do que um conjunto de sombras sinistras nas nossas mentes. E sombras são desprovidas de realidade, são apenas sombras, nada mais que isso. Jó nos ensina uma preciosa lição. Fé e medo têm algo em comum. Eles fazem você acreditar em algo que não podemos ver, mas que certamente acontecerá. O que você pensa vai tomar forma e virá sobre você. Foi exatamente isso o que Jó disse. Jó, capítulo 3, versos 25 e 26 diz assim: Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Aprendemos aqui que, se você teme o divórcio, ele ocupa a sua mente e certamente isso virá sobre você. Se você teme perder o emprego, não vai demorar muito para você estar desempregado. Se você teme a doença, em breve ela se manifestará. É isso exatamente a lição que nos ensina Jó. O medo paralisa as bênçãos, o favor e a cura. Já percebeu como algumas pessoas vivem todos os dias com medo de morrer? O medo, na verdade, é a antessala da derrota, é a derrota antecipada. Agora, a plena libertação do medo está na capacidade de substituir pensamentos de medo por seus opostos. Sua resposta ao medo está em se opor ao que quer que você tema. Concentrar-se no bem de maneira otimista ou positiva fará toda a diferença.
Se você tem medo do fracasso, preste atenção ao sucesso. Se você tem medo da doença, pense em saúde perfeita, fazendo uma autoimagem mental saudável. Se você tem medo de acidente, pense e medite na orientação e proteção de Deus. Isaías, capítulo 41, verso 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Se você tem medo da morte, lembre-se de que Jesus é a vida eterna. Ele veio para te dar vida, e isso é o que deve ocupar a sua mente. Alguém que, sentindo uma dor constante no abdômen, poderá expressar medo dizendo: meus pais morreram de doenças no abdômen, e certamente isso acontecerá comigo. Ou essa mesma pessoa poderá dizer: eu tenho a saúde que Cristo me deu, eu sou sarado e essa dor não pertence ao meu corpo. Uma outra pessoa com problemas conjugais pode alimentar o medo dizendo: meu casamento vai terminar em separação ou divórcio. Ou essa mesma pessoa pode manifestar fé declarando: meu casamento está nas mãos de Deus, meu cônjuge é o melhor de Deus para mim e eu vou lutar por esse casamento até o fim. Alguém pode ficar também com medo diante do desafio de ofertar pensando: se eu ofertar esse valor, amanhã vou padecer necessidades. Ou essa mesma pessoa pode alimentar a fé dizendo: receba a minha oferta de amor e coragem, Senhor, pois sei que coisas maiores o Senhor fará na minha vida e nas minhas finanças. Enfrente o espírito de medo com o espírito de coragem no campo da mente. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, nós podemos ler: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas sim de poder, de amor e moderação. É importante dizer que o medo não é um sentimento apenas. O medo pode ter nascido na mente por conta de um pensamento errado. Porém, no texto citado por Paulo, o medo é um espírito e nós devemos resisti-lo. Paulo também nos fala que precisamos manifestar fé tendo uma mente equilibrada. A palavra moderação é sofonismos, que significa admoestação ou chamado à estabilidade da mente, à moderação e autocontrole. Assim, nós precisamos dominar e vencer o medo no campo da mente. Dessa forma, certamente ele desaparecerá. Durante todos os dias, nós podemos acreditar que Deus está no controle ou ficar atemorizado com medo das tantas adversidades e desafios que nos rodeiam. Neste momento, devemos decidir manifestar fé em Deus, na sua poderosa palavra, ou, de outra sorte, deixaremos o medo sufocar nossos sonhos. Não há neutralidade. Alimente o medo pensando negativamente e a fé te deixará. Ative a fé pensando corretamente e o medo se irá. Na Bíblia, encontramos a fórmula perfeita para livrar-nos do medo. O Salmo 34, verso 4 diz: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus medos, livrou-me de todos os meus temores. Buscar ao Senhor é se aproximar do poder de Deus, se aproximar da palavra de Deus. E 1 João capítulo 4, verso 18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Deus é amor. Se estamos nele, o medo já se foi. Que Deus te abençoe e te agracie sempre em nome de Jesus. Tchau, tchau.